Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz seja com todos. Mais uma vez, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para gravar mais um vídeo para a honra e glória do nosso Deus. Eu convido os irmãos para que possamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 14, do versículo 15. O tema da mensagem de hoje é obediência. E convido os irmãos para que possam, em nome de Jesus, deixar o seu like, compartilhar a palavra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor. Vamos ao texto bíblico. Jesus Cristo diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai analisar a importância da obediência nas nossas vidas, na vida de cada um daqueles que se dispõem a obedecer a palavra de Deus, né? Jesus ele enfatiza que o tema principal é o amor, né? Quando nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós certamente não teremos nenhuma dificuldade em obedecer a sua palavra, porque simplesmente nós amamos. É como uma mãe, dá um exemplo, né? É como uma mãe que ama tanto o seu filho que é capaz de dar sua vida por ele, para proteger. Muito mais do que isso faz o nosso Senhor Jesus Cristo por nós, né? O grande sacrifício na cruz é a grande prova do amor de Deus. Amém? Então, quero citar uma história aqui da palavra de Deus, que todo mundo conhece, a história de Ló, quando viveu lá em Sodoma. Ló ele separou-se de Abraão e decidiu ir morar na cidade de Sodoma e Gomorra. A princípio ele viveu fora da cidade, mas posteriormente ele avançou mais um passo e foi lá para dentro da cidade. E aquela cidade corrupta, desobediente a Deus, né, ingrata pelos privilégios, por tudo que Deus concede ao ser humano, vem de Deus, né? E Ló vivendo lá com a sua família, por causa dos recursos financeiros, certamente, né? Viveu lá uma vida de aflição por causa das desobediências daquelas pessoas que moravam lá em Sodoma. E um determinado dia, Deus ele apareceu a Abraão e fez uma comunicação que iria destruir aquelas cidades. E Abraão, como papel, como homem justo, ele intercedeu em favor daquelas cidades. Ele disse: Senhor, se tu encontrares 50 justos na cidade, tu vai destruir a cidade? O Senhor respondeu: não, eu não vou destruir a cidade se eu encontrar 50 justos. Ele disse: Senhor, se eu encontrar 45, tu vai destruir a cidade? Não. Então aqueles números foram se reduzindo até chegar em 10. Então Abraão se atreveu a perguntar para o Senhor mais uma vez: Senhor, se encontrar 10 pessoas na cidade, tu vai destruir a cidade? Ele disse: não, por amor dos 10, eu não vou destruir a cidade. Então veja só a misericórdia de Deus, o amor, a paciência para com o ser humano. Por mais que ele se encontre numa situação quase que irreversível, como era o caso deles, não tinha mais jeito, Deus ainda usando de bondade, de misericórdia, de paciência para com todos eles, ainda deu essas oportunidades aí das pessoas se voltarem para Deus. E naquele momento a palavra do Senhor nos diz que o Senhor enviou 2 anjos para ir lá para a cidade de Sodoma e Gomorra. E aqueles anjos eles foram na forma humana. E eles fizeram um teste antes de uma grande bênção a um grande teste. Essa é a frase que nós sempre iremos usar, né? Quando se fala de provações da vida. Então, aqueles anjos de Deus foram e testaram o seu servo, o Ló. E ele estava lá na entrada da porta, pediu para ficar lá na praça, e ele disse: não, vamos lá para minha casa. Então, naqueles tempos,
Era costume dos servos de Deus hospedar as pessoas que estavam viajando e que não tinham onde ficar. E ele fez isso, passou na prova. Mas as pessoas estavam tão corrompidas, tão desobedientes a Deus, tão desenfreadas no pecado, que elas já tinham enchido a taça da ira de Deus. E no momento, Deus, ali através dos anjos, se manifestou a sua missão, cegaram eles, todos eles, do maior ao menor, e eles não encontravam a porta, porque eles queriam arrombar a porta para abusar de Ló e sua família. E, e aí os anjos revelaram a sua missão: vamos destruir a cidade porque o Senhor nos enviou. Mas eles disseram: você ainda tem alguém aqui nessa cidade que você possa ir buscar? Veja só a misericórdia de Deus, o amor, a paciência, a longanimidade do Senhor para com o ser humano. Ló foi buscar os seus futuros genros, diz a palavra de Deus, e eles não deram crédito à palavra do Senhor por intermédio de Ló. Então ele regressou para sua casa e finalmente os anjos perceberam que eles não ia ter ali por não compreender a solenidade da mensagem, que era tão urgente ali, era tão solene a mensagem de Deus naquele momento, era um juízo, né, que Deus iria efetuar. Eles pegaram ele pela mão e colocaram lá fora da cidade, diz a palavra de Deus, e deu a última mensagem para ele. E disse: vá para as montanhas e não olhe para trás. Então eles seguiram, né, a ordem de Deus, Ló e as suas duas filhas e a sua esposa. Mas a esposa de Ló, ela não creu, não obedeceu a palavra de Deus. Saiu, mas o coração estava tão endurecido, com tanta a maldade, com tanto pecado que ela tinha visto e ouvido, que ela não deu importância à mensagem de Deus. E olhou para trás em um determinado momento, e lá ela ficou. Então, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que possamos seguir a ordem do Senhor, que possamos obedecer com amor, assim como fez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de obediência à palavra de Deus. Deus nos abençoe e fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém?